contratada a KPMG, que é uma empresa conhecida de auditoria, consultoria, intermediação de negócios. Nos Estados Unidos, eles fazem muito esse trabalho que a gente chama, né, em inglês, nessa sigla de M&A, que é Mergers and Acquisitions, fusões e aquisições, são essas operações societárias, né? E eles fizeram, então, um trabalho muito importante de aproximação de uma série de investidores. Eles fizeram um levantamento de potenciais investidores com características até diferentes, né? Porque eu tenho investidores que querem ser donos do futebol de um clube, tem investidores que só querem fazer investimentos financeiros, tem investidores nessa área que querem montar times para alimentar outros times, então os perfis são diferenciados, né? Eles fizeram uma lista grande, o Vasco reduziu essa lista, eles acho que apresentaram, se eu não me engano, os números eram 60, isso foi reduzido para 40 e poucos, até também em razão de critérios éticos e pessoas que a gente tinha interesse ou não tinha interesse. A esses 40 foi mandado uma informação sobre o interesse, né, de investimento num determinado clube, sem dizer quem era, mas dando características básicas que acho que para bom entendedor saberia quem era, mas era vamos dizer assim, um chamado, né, a despertar interesse. E aí aqueles que tiveram interesse, né, receberam aí sim um livro, um book, tiveram que assinar um termo de confidencialidade, que informações confidenciais iam ser passadas, e aí recebeu um material muito bem feito. Eu vi esse material e conta toda a história do Vasco, quer dizer, todas as glórias que nós tivemos, o potencial de arrecadação, as nossas interações nas mídias digitais, as nossas receitas, faturamento. Fez um raio-x do Vasco e foram para, se eu não me engano, entre 6 e 8, não vou saber precisar o número, mas era o número 6 e 8 que voltaram com o interesse de fazer uma proposta. Isso, vamos supor que tem uma meta lá. Você falou em meta de título, pelo que eu entendi, também tem meta de título e investimento, não é isso? Isso. Pelo que eu entendi. Aí vamos supor que vamos supor que tem uma meta lá, estou falando hipoteticamente, tem uma meta lá que daqui a 12 anos o Vasco tem que ter conquistado uma Libertadores. Aí não conquistou. Qual seria uma das sanções? Vai ter sanções, não vai ter? Olha, o que a gente está vendo não é sanção, mas é dizer o seguinte: olha, se não conquistou, não cumpriu essa meta, é que a sociedade precisa investir mais. Então, não vamos tirar dinheiro esse ano, ou vamos tirar menos dinheiro esse ano, menos lucro, vão tirar menos lucro. Ô, Roberto, desculpa aí, boa noite, antes que eu esqueci de dar primeiramente boa noite que lhe deu. Meu amigo, só dizer o seguinte: existe uma lei já federal que libera todos os clubes a criar sua SAF. Só para o ouvinte entender bem, vocês estão querendo colocar no estatuto, via Assembleia Geral, passando pelo Conselho, é claro que é normal, e depois estatuto, mas para vocês ficarem de uma forma bem legal, porque não era impossível você criar a SAF mesmo sem aprovação do Conselho Deliberativo. Ou era impossível? Não, vamos lá. É jurídica. Não, já existe uma lei federal que é superior ao Estatuto do Vasco. Exatamente, você tem toda a razão. O problema é que a questão é o seguinte: o Estatuto do Vasco é de 78, ele não fala em SAF, nem podia falar. E ele também não fala em criar subsidiárias, criar pessoas jurídicas com personalidade independente, né? Ele só fala em criar filiais, né? Então, a gente entendeu que seria mais prudente ter essa disciplina da SAF no estatuto. Por quê? Para evitar ação judicial, para evitar perturbação, entendeu? Evitar uma insegurança jurídica para a gente, para qualquer parceiro de investidor que venha ter interesse nisso, né? Mas você tem toda a razão. A lei permitindo, né? A lei federal permitindo que uma associação, né, do clube de futebol constitua uma subsidiária na forma de SAF, eu não precisaria, em tese, ter isso expresso no estatuto. Mas eu acho que é conveniente, né? Nessa aprovação. E também acho o seguinte, desculpa, Eduardo, só te interromper, eu acho que também é interessante porque
com isso, a gente conseguiu colocar algumas regras de governança mínima aqui que a gente gostaria que tivesse no estatuto. Isso nos blinda, nos dá... eleição híbrida. Oi? A eleição híbrida. Está colocando não. A eleição híbrida também é uma coisa meio parecida com a questão de ter no estatuto ou não a previsão de constituir a SAF. Eu estou falando mais assim, que a gente vai ter um determinado percentual de participação mínimo, entendeu? Que certas regras de governança vão ser cumpridas. Está lá, se vocês pegarem a aprovação do estatuto que passou, eu tenho uma série de regrinhas que, se não tivesse feito essa alteração estatutária, eu teria que negociar para botar no estatuto da SAF. Aqui não, agora eu tenho isso como uma regra de compliance, vamos dizer, uma regra de governança que o Vasco exige para qualquer SAF que ele venha participar. Inclusive aquela regra lá da quarentena dos 5 anos, que está lá e vai ter que ter, entendeu? Então, essas regras foram criadas e eu acho que foram positivas para o Vasco. Eu acho. Então, eu gostaria de saber da segurança jurídica, em fazendo essa primeira Assembleia Geral híbrida ou online, se isso, de fato, não vai lá na frente dar problema na Justiça e é trabalhar todo o processo da SAF. Vamos lá, Pina. Foram 2 documentos levados à votação no último dia 25, 24, e que vão ter suas emendas analisadas agora no dia 30. Um deles é o Estatuto, né, a alteração do Estatuto, e o outro é o Regimento Interno da Assembleia Geral. O Regimento Interno da Assembleia Geral ele é resolvido no âmbito do Conselho Deliberativo. E o Estatuto do Clube, o atual, né, o Estatuto que está vigente, ele não veda a realização de assembleias híbridas, virtuais, enfim. Ele não tem nenhuma disposição que vede isso. Ele não dispõe que tem que ter, mas ele não dispõe que é proibido. E não sendo proibido, é permitido. Estando dentro do regimento interno, que se conclui agora a aprovação dele no dia 30, com a análise de 2, se não me engano, foram 2 emendas para o regimento interno, o clube está possível de fazer essa assembleia de forma híbrida. Então, não tem essa necessidade de fazer ela virtual, não. Inclusive, tem outras leis que já versam sobre isso, tá? A gente está trazendo para dentro dos nossos institutos normativos do clube, a gente está trazendo basicamente o que está previsto em lei já. Então, assim, é muito uma garantia para que a gente não tenha as discussões acaloradas que a gente teve no último processo eleitoral, porque aí uma mentira contada 1000 vezes acaba virando uma verdade, né? Assim, rasgaram o estatuto. Gente, como é que rasga o estatuto se está previsto numa lei? Né? Vamos supor aqui, eu gosto de fazer essa comparação, ela é uma caricatura, mas ela é interessante. O Vasco é um clube de futebol. Né? Hoje está lá, o Vasco é um clube de futebol. Amanhã sai uma lei lá pelo Congresso dizendo que a prática de futebol no Brasil está proibida. Porque é um esporte violento, porque bate cabeça com cabeça e tem aí um histórico de lesões absurdos. Então está proibido jogar futebol no Brasil. O Estatuto do Vasco diz que é um clube de futebol que se dispõe à prática desportiva. Vai atuar contra a lei? Então, é muito essa questão, entendeu? Não se aplica. A lei é um objeto superior a qualquer disposição organizacional. Então, já tem leis que dizem, muito por conta da pandemia, que dizem que as assembleias das organizações podem acontecer de forma híbrida. E assim tem sido. E a gente, para deixar isso bem tranquilo e facilmente pesquisável para as pessoas, a gente está incorporando isso no regimento interno. Em outro patamar. Haverá mais aporte de recursos nos outros anos? Então, aí eu vou chegar na última ponta. Conversa logo é para outro dia. Porque aí eu vou chegar... Não, eu vou chegar na última ponta da tua pergunta. Por que o Vasco não vende 90% igual os outros fizeram? Porque teve uma conta feita que dizia que com esse investimento o Vasco chegaria num patamar de receita tal que estaria ali entre as 5 principais receitas do futebol brasileiro. Em quanto tempo? Em 3 anos. Em 2024 a gente já estaria figurando lá em cima. Por quê? Porque além o dinheiro entra, você mexe na tua estrutura de receita. Os caras, por exemplo, para falar desse investidor, os caras são um grupo de mídia. Eu estava lá na sexta-feira
antes do treino aberto, e os caras ficaram loucos com a Vasco TV. Com a estrutura que o Vasco tem na Vasco TV, os caras ficaram loucos. Ficaram mais de 50 minutos perguntando para o Mário coisas da Vasco TV. Os caras são um grupo de mídia. Se tem uma coisa que eles sabem fazer, é dinheiro com isso. Entendeu? Você vai alavancar receita. Por quê? Porque você vai sair de uma estrutura politizada para uma estrutura profissional de fazer esse negócio. Então, e por que o Vasco ficou com 30%? Pela lei, para você garantir as prerrogativas da lei de nome, marca, sede, símbolos, né, aquele resguardo legal, independente disso poder estar tratado num acordo de acionistas, como o Botafogo tratou, o Botafogo vai manter as prerrogativas legais mesmo que ele chegue a 5%. Tá? Isso está sendo observado na mesa de negociação também. Independente disso, o Vasco tem 20% para quê? Erramos a conta. 700 milhões não foi suficiente para dar a virada que precisamos dar no clube. A gente pode fazer uma chamada de capital na SAF, por exemplo, faltou 100 milhões. Chama a capital na SAF 100 milhões, o Vasco não integraliza, ou seja, o Vasco não bota o dinheiro da sua chamada e é diluído pelo investidor. O investidor bota e leva um percentual de ações do clube. Vou dar um exemplo do que a gente está preocupado enquanto Conselho Deliberativo e a gente colocou no texto estatutário. Se você olhar lá, a gente travou os recebimentos que o Vasco terá da SAF numa conta que só poderá ser usado para o dinheiro que o Vasco vier a receber, se receber, mas vai vir a receber algum dinheiro de dividendo, juros sobre capital próprio ou outra remuneração que venha da SAF para o clube, vai ficar bloqueado numa conta para que o clube possa, no futuro, fazer aporte de capital, se for chamado capital, ou recomprar ações. Para que esse dinheiro não venha para o clube, seja usado como gasto corrente do clube. Se tiver que usar como gasto do clube, vamos lá, estamos aqui em 2053, agora a gente pode aqui na Lagoa construir 90 andares, vamos construir um prédio de 90 andares, que isso vai dar mais rentabilidade do que nos traz a SAF. Beleza, você pega aquele dinheiro que está lá empossado, aprova na Assembleia Geral e faz o prédio. Mas, por iniciativa, ele vai ficar travado para que o clube possa fazer investimentos na SAF, chamar capital e o clube lá e botar o dinheiro de volta lá. Porque dinheiro do futebol, para a gente, é para o futebol. Não é para gastar na estrutura ordinária do clube, na estrutura corrente do clube. É para gastar no futebol. Vai lá. Então, é dia 30/4, sede do Calabouço, de 10 da manhã às 22 horas. Nesse dia, a sede do Calabouço ficará exclusivamente para a votação da Assembleia Geral. Perfeito? Nós estamos agora num período de impugnação, que começou no sábado, dia 9. Domingo teve atendimento somente via e-mail. E amanhã, terça e quarta, atendimento presencial e sempre por e-mail e normalmente as impugnações têm vindo a maioria por e-mail mesmo. Então, até a quarta-feira, na quinta-feira, o Conselho Fiscal se reúne comigo para a gente julgar essas impugnações e no dia, se for necessário, se não se resolver numa reunião, a gente aí, sexta-feira santa, a gente se reúne no sábado e divulga essa lista no dia 18. E é importante a impugnação, quem deve impugnar. Quem não está na lista, ou por falta de pagamento, pode atualizar, tá certo? E cadastral. Se não tem CPF, não teve e-mail, isso aí foi retirado da lista. Não foi uma decisão minha, nem isso foi uma decisão do Conselho Deliberativo em 28/6/21, que foi feita uma reunião para justamente se definir aquelas questões, se vocês não estão recordando, na última eleição nós tivemos aquele problema dos recadastrados, e vota, não vota, e a gente está sempre nessa luta para tentar arrumar o cadastro do Vasco.
Então, o que ficou definido nessa eleição? Nós retiramos todos aqueles acima de 100 anos, tá certo? As pessoas que não têm e-mail, que não têm o CPF na lista, e os inadimplentes, né? Então, a gente tem esse tempo os sócios têm esse tempo para regularização. Quem pode votar? Quem tem acima de 18 anos, quem tem 1 ano de clube até 6/4, a reunião foi dia 7, então o regimento interno diz que é um dia antes da reunião da junta, então dia 6/4/22, que é a data base. Então, quem entrou no clube até 6/4/21 está apto a votar. Então, eu já tive alguma tese até no meu privado, eu faço 1 ano dia 22. Infelizmente, nessa AGL, a pessoa não vai poder votar. É 1 ano da data de 6/4. Perfeito? E eu não sei se eu acho que o Michel já passou para impugnação por e-mail, recurso, tudo minúsculo, .age@CR Vasco. Opa! Então tá errado aqui o e-mail, hein? Tá errado aqui o e-mail. Otto, desculpa, pode repetir, por favor, que o Diego viu, mas o e-mail tá errado aqui no... Recurso... Para ele anotar. Anota aí, Diego. Tira a mensagem da tela e bota vou fixo no tirar. e-mail. Já tirei. recurso.age@crvascodagama.com. Perfeito? Perfeito. Repete só mais uma vez, por favor. Recurso, para o Diego anotar. recurso.age@crvascodagama.com. Pegou, Diego? Sim, minúsculo. Tá, já coloca na tela, então. Os telefones da secretaria, se alguém quiser, o WhatsApp 21 933 00 2815 e 21 4007 1898. Repetindo mais uma vez, 21 933 00 2815 e 21 4007 1898. Nós estamos aqui com a lista divulgada de 5.853 sócios, hoje aptos a votar. Certo? E vai ter, então, o período de impugnação, a lista definitiva sai dia 18. Pode falar. Então, Otto, vamos lá. Vamos falar da metodologia de escolha da empresa que vai fazer a eleição, né? Vai fazer a contagem dos votos, e a empresa de auditoria. Como foi que vocês escolheram essa empresa e como que vai ser feito o processo de armazenamento do servidor? Qual vai ser a segurança que o vascaíno vai ter que o voto computado por ele no site, de fato, vai ser armazenado sem qualquer tipo de ataque hacker, né, que a gente teve na última eleição, que o firewall lá do servidor do Vasco ficou apitando toda hora, todo mundo querendo invadir o servidor do Vasco. Qual é o sistema de proteção e como vocês escolheram essas duas empresas, que vai fazer a eleição online e presencial e a auditoria? Bom, a auditoria ainda não está escolhida, né? Eu te falei que ainda não está escolhida. A Tafner foi em relação a serviço, né? Na verdade, não cabe a mim escolher, foi uma decisão da junta. A Tafner já está trabalhando com o Vasco nessas eleições do Conselho, tá certo? Já tem quase 1 ano de relacionamento com o clube, e dentro do pacote tinham empresas que, por exemplo, só poderiam, não fariam eleição híbrida, só fariam eleição online. E dentro do portfólio dela, ela já fez eleições para grandes empresas e tudo, e ela está tendo um relacionamento com o Vasco e de atendimento muito bom. O pessoal do TI lá, né, que tem assim, dá todo o respaldo. E eles, pela informação, eu não sou o expert, tudo pela informação da pessoa, que eles têm todos os meios para evitar questão de hacker e tem toda a segurança pelo perfil dela. Você pode, eu acho que você pode mesmo até consultar o perfil da empresa, né, com de quem são os clientes dele e tudo. Não é foi mais uma questão de
de preço e de relacionamento já que tem com o Vasco. A auditoria ainda não está escolhida. Agora, a questão a questão de respaldo é mais a área de informática do Vasco mesmo que vai dar para a gente, né? A gente vai ter, eu pretendo colocar um fiscal do conselho mesmo, 2 pessoas, por exemplo, na última eleição nós tivemos uma pessoa da chapa da Sempre Vasco e uma da chapa da Mais Vasco, que conhecimento total de informática que poderia dar um auxílio na Assembleia Geral. Então, nós teremos isso também, né, de acompanhamento de pessoas especializadas, né, em acompanhar, que eu acho isso fundamental. Entendeu? E quem está dando esse respaldo mesmo é a área de informática do Vasco, em termos de confiabilidade da empresa, e está aberto aí. Eu já dei até o nome, Tafner Solutions Limitada, qualquer vascaíno pode entrar e ver a empresa, né? Legal. E dando limites até na lei para muitas coisas. Então, isso é importante. Pode ser melhorado? Pode ser melhorado. Mas é um segundo. Na segunda AGE, vamos dizer assim, que deve ser... Você prevê que a segunda AGE seria quando? Você aprovando agora, dia 30 de abril, essa primeira... A proposta que certamente deve ser aprovada. A segunda seria quando, você falou? Não, eu disse provavelmente junho é o que se espera. Por quê? A gente está pensando a proposta vinculante chegar agora em maio, né? Uhum. Aí teria o trâmite no Conselho Deliberativo, perfeito? Teria o parecer do Conselho de Beneméritos e tudo. Vamos pensar que dure esse mês de maio todo e entre ainda um pouquinho de junho. Eu tenho que marcar eu penso que é para o final de junho. Tá. Ou início de julho, né? Dependendo dos prazos. Exatamente. Mas início de julho. Tá. Então, uma perguntinha. Quem se associou no Vasco, entrou de sócio no Vasco, você falou, até dia 6 de... Para essa primeira... Para essa aí. Para outra seria uma nova data. Sim, vai ter nova reunião de junta, nova apuração de lista, todo o processo que foi feito nessa... Vai ser renovado. Vai ser renovado. Vamos dar um exemplo. Que a junta seja convocada para 10 de junho, tá certo? Aí vale 9 de junho, o dia anterior. Aí fica valendo quem entrou até 9 de junho de 21. Tá certo. Perfeito? Perfeito. Isso aí já só para o associado, já mais ou menos já sabia que ia acontecer isso, mas para quem está nos assistindo saber que eu vi uma pergunta a respeito disso. Outra coisa é o seguinte, o sócio que, por acaso, porventura, nessa primeira votação não estiver regular, por motivo ou outro, por uma questão lá, e não perceber e tal, se ele regularizar, ele regularizando para a segunda, tudo volta ao normal. O sócio pode regularizar a situação dele a qualquer momento, independente da eleição. Simplesmente, se ele não tiver regular na data prevista para a eleição, ele não vai poder exercer o seu direito de voto. A regularização, por isso que hoje tem que estar sempre atento a isso. Esse ano nós poderemos ter, na verdade, 3 Assembleias Gerais. Muito provavelmente. Que serão essas 2, daquele relativo ao SAF, e possivelmente no final do ano, ou próximo ao final do ano, do reforma do Estatuto. Né? Que, para mim, é de tal importância quanto a SAF. Claro que ela tem que se adequar à nova situação. Essa aprovação dessa SAF agora, da legislação da SAF, é somente a SAF, a colocação da SAF no Estatuto, ou tem algum item a mais que foi colocado nessa... É só a SAF? Somente a aprovação estatutária que permite o Vasco virar uma sociedade anônima de futebol. Na verdade, existe uma lei federal que permitiria isso. Sim, mas a gente usou ela para uma eleição. Sim, mas eu já vi você falando isso, poderia, mas
pelo menos, eu acho que o Carlos Fonseca, e a gente sempre trocou ideia, eu acho que até no Vasco sempre é muito complicado as coisas, né? Eu acho que e eu vejo críticas que não tem assodado. Eu acho que estão os processos caminhando bem. Pelo que eu sei, no Cruzeiro foi aprovado no CD no dia seguinte já teve a GE. Então, a gente caminha aí eu acho que para uma situação que o sócio tem tranquilidade de resolver assim, lá com bastante consciência.